Graças a Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Sentado como você está, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Hoje eu vou fazer um pouco diferente de como eu costumo fazer quando eu prego. Hoje eu quero ler todo o texto, mas se você puder continuar com a sua Bíblia aberta, essa noite eu quero falar sobre as marcas de um evangelismo bíblico. Tratando-se de culto de missão, creio que é bom nós focarmos em um sermão que nos desperte para isso. Já foi falado, o irmão cantou um hino falando sobre missões lá no começo do culto, o irmão Cazuza. Ele falou sobre os hinos, sobre as cortinas de ferro, sobre a Europa Oriental, a dificuldade de pregar o Evangelho. Esse é um hino da década de 80, ainda, um hino bastante antigo. Mas se lá já caiu a cortina de ferro, ainda existem muitos lugares do mundo onde existem cortinas, onde o diabo tem amarrado vidas, e nós precisamos libertar essas pessoas. E a melhor maneira de libertar uma alma da escravidão do diabo é pela pregação do Evangelho. Você encontrou Atos capítulo de número 14? Amém? Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E quando surgiu um tumulto de gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Aí ali anunciaram o Evangelho. Amém? Irmãos, eu vou falar nessa noite sobre as marcas do evangelismo bíblico, e eu quero extrair desse texto algumas lições e algumas verdades que esse texto, essa narrativa histórica traz para nós. Aos nossos olhos, quando nós lemos agora, parece somente uma narrativa que conta a história de um trabalho missionário fracassado, onde você entra numa cidade, prega, expulsa e vai embora, e nada acontece. E não dá resultado, e não aparece o fruto do trabalho. E isso é um problema sério, porque muitas pessoas se frustram no trabalho missionário porque aparentemente não dá resultado, ou o resultado ele não é imediato. A gente prega, a gente fala, as pessoas ouvem, vão embora e não dão ouvido à voz do Senhor. E nós nos frustramos muito, achando que depende de nós, da nossa força, da nossa retórica, da nossa maneira de convencer as pessoas a irem a Cristo, e esquecemos que é o Senhor quem trabalha nos corações, que é o Senhor que atrai pecadores de maneira irresistível. E nessa noite eu quero incentivar você a ser um missionário, a evangelizar, a falar de Jesus para as pessoas próximas e distantes, mas que você não pense que depende da sua força. Lembre-se que é o Senhor que controla todas as coisas, e é Ele quem trará os pecadores a si. Amém? Então, o trabalho de evangelização ele é a principal tarefa da igreja. E trabalho missionário, ou culto missionário, já foi falado muito isso, que a principal missão da igreja é evangelizar,
que a tarefa mais importante. A gente fala isso no domingo, esquece na segunda, e depois de um mês a gente fala de novo, e fala de novo, e nunca tem uma aplicação prática quanto à questão de evangelização. Essa semana eu tive a oportunidade de ouvir uma pregação justamente sobre esse tema, e era sobre Mateus 28, sobre a grande comissão, e eu aprendi algumas coisas, e eu tenho outras coisas que o Senhor me revelou nesse texto. E quando a gente fala de missões, essa noite foi lido o texto de Marcos 16, né, de ir pelo mundo, de pregar o Evangelho e de os sinais seguir aqueles que creem. E quando a gente lê isso, parece algo distante, porque a gente não vê muitas vezes os sinais, e nós ficamos muitas vezes tristes, porque nós não conseguimos fazer grandes sinais. Mas não há sinal maior do poder de Deus do que um pecador se render à soberania de Cristo e reconhecer que Ele é o Senhor da glória, o Senhor e Salvador do mundo. Como foi cantado essa noite um hino que era o Salmo 24 cantado: o Senhor é o Rei da glória, do Senhor é a terra, o Senhor controla todas as coisas. E se Ele tem o controle de todas as coisas, Ele também é poderoso para atrair aqueles que ouvem a pregação do Evangelho que nós fizemos. Amém? Então, a primeira marca do evangelismo bíblico é que ele é poderoso para fazer as pessoas crerem. O principal objetivo da evangelização, irmãos, é anunciar Cristo e levar as pessoas a crerem unicamente em Cristo. Qualquer sermão, qualquer pregação que deixa de anunciar Cristo, ela é inútil. E por que eu digo isso? Porque Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, que ele disse que eu nada fiz saber a vocês, eu não preguei outra coisa, eu só falei a vida inteira para vocês de Cristo e de Cristo crucificado. Aleluia. Então, meus irmãos, nós temos que aprender com o maior evangelista da igreja, com o maior pregador da igreja, que a única mensagem que interessa que a igreja pregue seja aquela que fala de Cristo. Porque qualquer evangelho que não anuncia Cristo, que não fala do Cristo crucificado, não é mais o evangelho. E nós somos tentados a falar de muitas coisas. Mas nessa noite eu quero levar você a aprender com Paulo que nós devemos pregar o evangelho e falar do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o evangelho é poderoso para fazer crer, fazer com que as pessoas creiam. O evangelho é poderoso por causa do poder de Cristo e não por causa do poder do pregador. Quando nós lemos sobre a grande comissão lá em Mateus 28, a gente lê, né, que Jesus diz: ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que nós esquecemos o que vem no versículo 17. E quando nós lemos somente o versículo 18, nós damos espaço para os nossos méritos quando nós vamos e anunciamos. E quando as pessoas atendem ao chamado, atendem ao chamado de evangelização e são levadas a Cristo. Mas nós esquecemos que o versículo 17 de Mateus 28, Jesus diz que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E é esse poder que faz com que os pecadores se arrependam e reconheçam Cristo como Senhor. O poder ele está no Senhor e não naquele que envia a mensagem. O poder está no evangelho e não no evangelista. O poder está na mensagem e não no mensageiro. O poder que faz com que as pessoas creiam é Cristo e o seu evangelho. Aleluia. E é por isso que nós podemos confiar no Senhor, porque o seu evangelho é poderoso para fazer com que as pessoas creiam. Então eu quero chamar a sua atenção já nesse começo de mensagem e fazer algumas aplicações para nós nessa noite. Eu falei para você que o evangelho é poderoso, mas eu quero destacar uma coisa bastante interessante que me chamou a atenção nesse texto. É que o verdadeiro evangelismo, ele nem sempre vai fazer com que todas as pessoas se arrependam. E você não deve se culpar quando as pessoas rejeitarem o evangelho. Você não deve se frustrar. Você deve sim ficar triste por aqueles que não se
rendem à soberania de Jesus, mas jamais ficar triste porque as pessoas rejeitaram o Evangelho. Porque a Bíblia dá vários exemplos de pecadores rejeitarem o chamado de Deus. O próprio Jesus foi rejeitado em Israel. Ele mesmo diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar vocês sobre a minha proteção, sobre os meus cuidados, e vocês me rejeitaram. E se eles rejeitaram a Cristo, muitas vezes, isso é triste, mas é verdadeiro, eles também vão rejeitar a nós. Mas isso não diminui a eficácia do Evangelho de Cristo, porque ele diz que é poderoso para todos aqueles que creem no seu nome. E a segunda marca do evangelismo bíblico, ele está no versículo 3, e a segunda marca que eu encontro nesse texto é que o verdadeiro evangelismo bíblico, ele é feito com ousadia no nome do Senhor. Tem que ser feito com ousadia, com coragem. Então a verdadeira pregação, ela é feita por um pregador verdadeiro em nome de um Deus verdadeiro. Não basta dizer que é uma verdadeira pregação se é de um falso Deus. Não basta dizer que é uma verdadeira pregação feita por um pregador verdadeiro se ele não anuncia o Deus das Escrituras. Nós temos que ter, irmãos, em mente que nós precisamos de fato pregar o Evangelho bíblico. Nós temos que pregar o Evangelho, a palavra de Deus, porque todos nós que estamos aqui, se de fato fomos convertidos a Cristo, fomos convertidos pelo Evangelho de Cristo Jesus. Pela pregação do Evangelho da cruz, e não por outro Evangelho. E esse Evangelho, ele não pode ser trocado, ele não pode ser adulterado, não tem outra fórmula, não tem outro jeito, não tem outro nome em que pecadores possam ser salvos, a não ser pelo nome de Cristo Jesus. E é por isso que eu e você temos que anunciar Cristo com ousadia, com coragem. Irmãos, nós temos que falar com coragem, com ousadia, porque nós não estamos falando de algo simples, nós não estamos falando de algo frágil. As pessoas do mundo defendem as suas ideias, defendem as suas ideologias com tanta coragem, e muitas vezes são coisas frágeis, fracas e falsas, mas eles defendem com uma coragem tão grande que aquilo que é falso parece verdadeiro. E nós temos o verdadeiro Evangelho, e muitas vezes falta-nos coragem de falarmos do Evangelho verdadeiro, com verdade, com coragem e com autoridade. Quando nós lemos a grande comissão, Jesus lá nos fala que foi dado todo o poder no céu e na terra para Ele, e que Ele deu esse poder também para a igreja, Marcos 16. Só que muitas vezes eu e você entendemos que o poder de Deus se reduz a uma manifestação de um dom espiritual ou de uma cura divina. E eu não quero dizer que isso não é válido ou que não é bom, é muito bom, mas principalmente a pregação do Evangelho deve ser feita com autoridade, com coragem, com fé no Deus da verdade, no Senhor da verdade, crendo nele porque Ele é poderoso. Então, o verdadeiro Evangelho, ele tem que ser feito com ousadia. E a palavra aqui, ousadia, no grego é toumi, que significa ter autoridade. Mas essa autoridade, ela não vem de mim. Essa autoridade, ela vem de Cristo, ela vem do Evangelho. E então eu não posso fazer ela com descrença. E o que mais tem hoje é pregador descrente, que prega uma verdade que nem ele acredita. Ele fala por falar, ele ensina por ensinar, ele conta por contar, mas se você perguntar verdadeiramente se ele acredita no Deus da Bíblia, nos milagres das Escrituras, e se é válido para os nossos dias, muitas vezes ele não vai ser capaz de confiar. E nós temos, irmãos,
que confiar no Deus do Evangelho e no Evangelho de Deus. Não basta nós confiarmos somente em Cristo, nós precisamos confiar na Sua palavra. Porque eu fico triste quando eu vejo gente dizendo que eu preciso de Jesus, mas que não preciso do Evangelho. Que só quer saber de Jesus, mas não quer saber de Sua palavra. E não tem como, não há outro meio de conhecer a Cristo a não ser pelo Evangelho, a não ser pela palavra. Então, irmãos, nós temos que falar de Cristo, mas também falar da Bíblia. Nós temos que ensinar as pessoas através das Escrituras. Não há outra maneira de levar pecadores ao arrependimento se não for mostrarmos o caminho do Evangelho revelado nas Sagradas Escrituras. E por que eu falo isso? Porque hoje nós temos um evangelismo amigável, não confrontador. A gente não usa a Bíblia, porque a Bíblia constrange. Então nós levamos a igreja, nós convidamos para a vida a Cristo, nós fizemos promessas, nós falamos das bênçãos, mas nós não falamos dos compromissos com a aliança, que a aliança com Deus requer. E muitas vezes as pessoas vêm a Cristo apenas pela parte das bênçãos e não aprendem sobre os compromissos do que é servir a Cristo. O verdadeiro evangelismo, ele só pode ser verdadeiro quando for falado as verdades do Evangelho aos pecadores e às pessoas. Antigamente nós não tínhamos o hábito de discipular pessoas. As pessoas vinham à igreja, nós batizávamos. Eu não estou dizendo que quem não for discipulado antes de se batizar, ele não vai ser um crente. Porque tem muitos de nós que não tiveram discipulado, que não tiveram aprendizado, estão aqui. E o Senhor tem guardado e tem feito com que você permaneça. Mas por que arriscarmos levarmos pessoas ao batismo ou à fé sem antes conhecer o verdadeiro Deus do Evangelho? Por que nós não devemos, então, investir em evangelismo, em palavra, em ensino e em doutrina? E quando eu falo doutrina, eu não estou falando só de comportamento humano. Eu estou falando das verdades do Evangelho que precisam ser pregadas com autoridade pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos nossos pregadores. Falar de Cristo, da sua majestade, da sua glória, do seu domínio, do seu poder. Porque muitas vezes nós não conhecemos o Deus a quem servimos. Nós não conhecemos o Deus das Escrituras. Nós conhecemos um Deus criado pela nossa imaginação, pelos nossos sentimentos apenas. E esquecemos de falar do quão grande é o nosso Deus, quão grande Ele é, quão poderoso Ele é. Essa noite foi cantado um hino que retrata o Salmo 24, que do Senhor é a terra e tudo que é nele. Quem subirá ao monte de Deus? Quem estará diante dele? Aquele que tem as mãos limpas, aquele que tem um coração puro. Quem verá o Rei da Glória? Nós não pregamos mais isso, nós não ensinamos as pessoas, e nós dissemos que apenas basta aceitar a Jesus, mas não basta apenas confessar a Cristo, é preciso conhecer o Deus. O verdadeiro evangelismo é feito com ousadia, e essa ousadia não é uma coragem minha, é a coragem trazida pelo Evangelho, não é a confiança no pregador, é a confiança no Senhor. Porque se esse verdadeiro Evangelho for de fato verdadeiro, ele vai trazer mudanças na vida daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. E essa é a terceira marca de um evangelismo bíblico, ele traz mudanças do Evangelho com os exemplos bíblicos. O verdadeiro evangelismo, ele vai trazer mudanças. Ele vai demonstrar sinais de verdadeiro arrependimento e da glória de Deus. Então, o terceiro exemplo, a terceira marca, no 3 e no versículo 4, que fala que os apóstolos fizeram sinais e que se confirmava a palavra da sua graça. A palavra era viva. Havia uma relação entre fé e prática.